A paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, o Deus bendito. Nós louvamos a Ele pela sua graça, por sua bondade, louvamos a Ele por sua soberania, louvamos porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos ler no texto bíblico e esse texto bíblico eu quero ler agora com todos. E use a sua Bíblia, use a palavra de Deus, acompanhe-nos, confira os textos que estamos lendo. E esse texto que nós vamos ler agora é o texto que também eu quero encerrar. Não é o texto da mensagem de hoje, mas é o texto que eu quero deixar também no encerramento. Então, mas ele é precioso demais para as nossas vidas. Então nós vamos ler esse texto agora. Estaremos orando ao Senhor nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Louvado seja Deus. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 11. Capítulo 5, versículos 5 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E nós, como falávamos, nós vamos orar. Queremos orar por algumas pessoas. Continuemos orando pelo nosso país. Continuemos orando pelos outros países, por todas as nações, pelo mundo nesses dias que enfrentam essa crise, essa pandemia. Oremos pelos profissionais de saúde de outras áreas que estão na luta, no trabalho. Alguns que ainda estão nesse knockdown, nesse isolamento. Oremos para que as pessoas tomem consciência, sejam responsáveis, mais cuidadosos, cautelosos, para que a gente não tenha uma evolução desse mal. Oremos pelas igrejas do Senhor que estão retornando, louvamos a Deus por essa
bendita oportunidade e oremos a Deus para que possamos em breve estarmos retornando ao templo para adorarmos ao Senhor juntos. Nós vamos orar e nessa oração nós queremos já citar alguns nomes. Eu quero pedir oração. Orem pela nossa irmã Lourdes, que está enferma. Oremos pela nossa irmã Márcia, oremos por Rosângela, que também trabalha conosco. Orem pela saúde deles, pela saúde de Leôncio. Oremos pela saúde do nosso irmão Timóteo, que está hospitalizado, o esposo da nossa irmã Irene também. Oremos. E hoje nós também temos motivos de louvor, de adoração, de gratidão a Deus pelas recuperações. Nossa irmã Eliane, né, que esteve esses dias acometida, acredita-se que de dengue, mas se encontra restaurada, graças a Deus. Ela testificou isso no Zap com muita alegria. Que Deus abençoe nossa irmã Eliane e conserve a sua saúde. Oremos por Borges, o esposo da irmã Beta, para que também tenha saúde. Esteve doente esses dias, ainda está, mas está se recuperando. E eu quero pedir oração pelo colega do seminário, Robert Val. Ele hoje perdeu a sua mãe. Hoje ele teve que sepultar o corpo de sua mãe, uma serva do Senhor, que ontem sofreu um AVC e fez um catéter, os médicos fizeram de tudo, mas hoje às 9 da manhã ela partiu. Oremos para que Deus conforte nosso irmão Robert Val, ali em Recife, um colega nosso do seminário. Que Deus abençoe o nosso irmão Robert Val. E eu quero orar por todos vocês, por todas as famílias que participarão conosco, que acompanharão conosco esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Oremos a Deus. Bendito Pai, eterno Deus, seja santificado o teu nome, Senhor. Tu és bendito, tu és digno, Senhor, de toda adoração, tu és digno de todo louvor, de toda glória. Nós te bendizemos nesse momento, Pai, por tudo que tem nos concedido pela semana, pela saúde, pelo alimento, pelas vestes, pela vida. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa oportunidade agora de poder louvar e bendizer o teu nome. Senhor, como pecadores, suplicamos a tua misericórdia mais uma vez e graça. E nos abraçamos aos pés de Cristo, o Cristo da cruz, suplicando o perdão dos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que remova, Senhor, todo e qualquer tipo de fé que houver em nós, que não seja na tua pessoa bendita. Oramos nesse instante, ó Deus, pelos teus filhos, aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados. Oramos pelo irmão Timóteo, oramos pelo esposo da irmã Irene, oramos pela irmã Lourdes, pela irmã Márcia, oramos por Rosângela, por Leôncio, por Isaciara. Oramos, Senhor, por todos que estão, ó Deus, hospitalizados, todos os que estão passando por momentos difíceis nessas horas. Oramos, ó Deus, por Givaldo, filho da irmã Marlene, que o Senhor seja com ele na sua recuperação ali no hospital. Oramos pela irmã Marlene, por sua família, que o Senhor derrame graça, meu Deus, sobre todos eles, sobre todos nós, Senhor. Oramos, meu Deus, pelo nosso país, nesses dias em que estamos vivendo, ó Deus, nessa pandemia. Queremos, ó Deus, orar não somente pelo nosso país, mas por todas as nações, pelo mundo inteiro que está acometido, ó Deus, por esse mal. Que o Senhor abrevie os dias desse problema, dessa crise,
e que, ó Deus, nos dê graça para as consequências que virão. Bendito Pai, oramos pelos profissionais, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, na luta, no combate. Oramos não somente pelos profissionais da área de saúde, mas por todos aqueles rodoviários e tantas outras áreas que estão aí, mesmo no início, no auge, no foco da crise, mas estiveram à luta, não pararam. E alguns até se contaminaram. Que o Senhor tenha misericórdia e ajude-os na sua restauração, meu Deus. Bendito Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor, por termos essa oportunidade de poder louvar-te, de poder adorar-te. Bendito Deus, derrama da tua graça sobre todos aqueles que estarão cultuando conosco nessa noite. Nós te suplicamos, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão. A nossa irmã Bia vai estar louvando conosco em nome de Jesus. Amém. A paz para todos. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás o céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Louvado seja Deus, nome bom. Que nome precioso é o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele honra, a Ele o louvor para todo sempre. Nós somos agradecidos ao bondoso Deus,
o Deus que cuida das nossas vidas, o Deus que cuida de nós, o Deus que quer o nosso bem, o Supremo Senhor. Nós louvamos a Deus porque, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações, prevalece a sua santidade, a sua glória para todo sempre. Nós vamos fazer a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso, e nós queremos orar juntos ao Senhor, ao bondoso Deus, orar a Ele por sua bondade, por sua grandeza, por seu infinito amor por nós. Existem nesses dias e diante das situações, de tudo que acontece, são tantas notícias, são tantas informações que nós temos, que nós recebemos. Ouvimos tanta coisa, às vezes positiva, às vezes negativa. Uma coisa é certa: Deus, ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, ele continua no controle, ele continua acima de tudo, de todas as coisas. E nós precisamos confiar nele, permanecer firmes, convictos de que ele cumprirá promessas que nos fez. E mesmo quando as notícias, elas não são boas, elas surgem, elas não são agradáveis. Eu gosto da palavra do Senhor, quando diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que o que ocupe a nossa mente, a nossa memória, sejam coisas que nos trazem esperança, que nos façam esperar coisas melhores. Certezas há de que virão dias difíceis, de que amanhã pode acontecer coisa pior do que hoje nos aconteceu. Mas Deus nos fará vencer, Deus nos fará passar por todas essas coisas. A sua palavra diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele promete estar conosco. É a promessa da sua palavra. Então nós vamos fazer nossa oração dominical e depois nós estaremos louvando a Deus mais uma vez com a nossa irmã Bia. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Mateus capítulo 6 e a partir do versículo 9 é lá que está a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Disse Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor para sempre. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico e depois nós estaremos trazendo a reflexão da palavra do Senhor.
sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho. Perdoa-me. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Não passará. Amém. Glória a Deus. Mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo dos nossos erros, Ele nos ama. Mesmo sabendo dos nossos defeitos, Ele nos escolheu. Como nós falamos aqui na quinta-feira, na live da quinta-feira, no culto do estudo da palavra e oração, quando o Senhor mandou construir um santuário para que Ele habitasse para sempre no meio do seu povo, e mandou escolher madeira de acácia ou cetim, e nós falamos o que representa a acácia, madeira cheia de nós, madeira difícil e trabalhada.
o Senhor nos escolheu assim para Ele, cheio de nós, cheios de distorções. Ele nos escolheu para a glória dEle. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar glória a esse bondoso, bendito Deus, por tudo quanto Ele tem nos concedido, por tudo quanto Ele tem nos feito. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o capítulo 37 de Gênesis. A palavra do Senhor nos diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar.
e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna, nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatos, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entretanto, os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a história de José, alguns assemelham a história da vida de José. Alguns a assemelham com a vida de Jesus. Ou melhor, o sofrimento de José. Alguns o assemelham, o comparam um pouco, e dá para ter uma certa similaridade, é claro, uma certa comparação com o sofrimento de Jesus. A leitura foi um pouquinho extensa, mas a gente vai tentar acompanhar o raciocínio da leitura. A história por si já é conhecida. O texto diz que José era um filho muito querido, era um filho amado do seu pai.
texto diz até que José era mais amado pelo seu pai do que os outros irmãos. 11 irmãos que ele tinha. E mais ainda, irmãos, José tinha um comportamento que atraía, digamos assim, que conquistava o coração, o carinho do seu pai. Essa vida de José de obediência a seu pai e, por consequência, o carinho que o pai demonstrava por José, consequentemente, fez com que seus irmãos criassem um mal-estar. Eles viviam não bem com José. Mas, para completar ainda mais esse mal-estar que os irmãos, ou digamos assim, talvez esse desprezo, repúdio, essa indignação, essa insatisfação que os irmãos de José tinham por ele, Deus começou a dar a José sonhos. Que, é claro, José não entendia os sonhos que tinha, mas de forma por curiosidade e por preocupação, por não entender, ele contava os sonhos para seus irmãos, para o seu pai. O sonho que ele juntava molhos no campo com os seus irmãos e os molhos dos seus irmãos se curvavam em volta do molho deles, e irmãos diziam, nós vamos nos curvar diante de ti. Eles ficavam chateados com as histórias, com os sonhos que José contava. Eles disseram para José, reinarás com efeito sobre nós? Sobre nós, tu vai realmente dominar? Quando ele contou o sonho dos molhos dos seus irmãos que se curvavam diante do molho que ele havia juntado. Depois teve outro sonho, o sol, a lua e as estrelas que se inclinavam perante ele. E ele contou para os seus irmãos, contou para o seu pai, até mesmo o seu pai não compreendeu e entendeu isso também como os irmãos. Será se queres dizer com esse sonho que eu, tua mãe e teus irmãos, a gente vamos nos inclinar perante ti na terra? O certo é que os irmãos de José o odiavam. Então, vamos pensar. O que José passava diante dos seus irmãos? Já no versículo 5, diz que os irmãos de José o odiavam. O versículo 4 diz que os irmãos, vendo que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no. No versículo 5, quando ele conta aos seus irmãos o sonho, o versículo 5 diz, odiaram ainda mais, o odiaram ainda mais. O versículo 8, quando ele conta a seus irmãos o sonho, e que ele diz que com efeito dominarás sobre nós, realmente. O versículo 8 diz, e tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eles não somente odiavam porque José sonhava, pelos sonhos, digamos assim,
a forma como se entendiam os sonhos, mas eles odiavam José pelas palavras, pelo que José falava. Alguns assemelham o sofrimento de José com o de Jesus, ou comparam esse sofrimento de José com o de Jesus, porque Jesus também era odiado por suas palavras. As pessoas, os mestres da época, os fariseus, eles aproveitavam-se da multidão e se cercavam a Jesus para ouvir o que ele falava e odiavam-no pelo que ele falava. Não bastava que eles já o odiavam, isso já era ruim. O versículo 11 diz que seus irmãos tinham ciúmes dele. Outra versão vai dizer que eles tinham inveja dele. Invejavam. O sentimento que eles nutriam por José, os irmãos de José nutriam, eram de ódio, de inveja, de ciúme. Não bastasse isso, quando nós chegamos no versículo 18, diz que quando eles tinham saído para o campo e o pai manda José ir ver como é que eles estão, como está o rebanho, e trazer notícias deles. E quando José sai à procura dos irmãos e fica errante e perdido, encontra com um homem e que diz a direção para onde seus irmãos foram. E quando ele vai, os irmãos percebem de longe a aproximação de José. Eles, antes que José chegue, eles, diz o versículo 18, que eles conspiram contra José. Conspirar. Eles tramam, eles planejam. Eles começam a articular entre eles o que vão fazer com ele. Como vão descarregar o ódio, a inveja, o ciúme que tem contra José. Isso foi coisas que Jesus sofreu, inveja, ciúmes, conspiração, conspiraram contra Jesus também. E o versículo 20 diz que eles chegam a uma determinada conclusão. Eles decidem tirar a vida de José, do seu próprio irmão. E eles dizem no versículo 20, vinde, matemo-lo. Eles decidem tirar a vida do irmão. Vamos matar e jogar numa das cisternas, lá no deserto, para que ele não fosse mais encontrado. E não o fizeram porque Rúben disse que aconselhou que não fizessem isso. Seu irmão Rúben disse não vamos matar o menino não, vamos jogar ele numa cisterna dessa. A gente deixa ele lá, joga ele lá, mas não vamos matá-lo. E eles decidem isso. E eles concordam isso. Eles jogam José numa cisterna. E aí, eu quero lembrar a você o seguinte. Rúben era o filho mais velho de Jacó. Era, portanto, o irmão mais velho de José. Vamos pensar na nossa filiação com Deus. José, Rúben, eles eram filhos de Jacó. Jacó, aquele a quem Deus mudou o nome para Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel. Como Deus de Israel, pense que
principal ou primogênito de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Logo, o nosso irmão mais velho é o Senhor Jesus. Se Deus, na sua providência, usou da vida de Rúben para poupar a vida de José, eu quero chamar a sua atenção. Deus usou a vida do seu filho mais velho, Jesus Cristo, para poupar a minha e a sua vida, para poupar a mim e a você, para salvar a mim e a você. A sua vida, por mais que alguém pense, por mais que o inimigo pense que possa destruí-la, nós temos um irmão mais velho que vai intervir em nosso favor, ou que já interviu por nós, que já colocou-se à nossa disposição, que já assumiu o nosso lugar na cruz, levou sobre si a nossa culpa, e a palavra do Senhor diz que ele intercede por nós à direita do Pai. Louvado seja Deus. Então, Jesus, o nosso irmão mais velho, tem zelo pela minha vida e pela sua vida. Se você pensar que você está sendo, digamos assim, desprezado, esquecido, que as pessoas que você mais esperava ter cuidado, que as pessoas que eram tão próximas e que te cercavam, estavam à tua volta, não te olham mais. Que, digamos, nesses dias de crise, nesses dias de pandemia, nesses dias que talvez o emprego não tenha mais, que talvez os recursos não tenham vindo, o dinheiro não seja mais, não tenha o que dê o suficiente. Cadê os amigos? Cadê aqueles que eram próximos? Eles não estão mais, eles não se preocupam, nenhuma notícia, nenhuma palavra, nenhuma preocupação com você. O teu irmão mais velho, Jesus Cristo, ele se preocupa com a sua vida, ele intercede por você, ele está cuidando para que a sua vida não se perca, ele está cuidando para que você não morra, ele está cuidando para que você tenha vida. Então Rúben convence os irmãos a não tirarem, a não matarem José, a não tirarem a vida de José. Vamos jogá-lo na cisterna. E eles jogam naquela cisterna. Eles é jogado lá, a cisterna está vazia, sem água. E eles agora sentam para lanchar, para comer pão, para beber água. E quando eles estão sentados, eles olham e veem uma caravana de ismaelitas que está vindo de Gileade. E essa caravana, ela está indo em direção ao Egito. Eles estão levando especiarias, eles estão levando aromas, bálsamo, mirra. Estão levando algumas coisas para comercializar no Egito. E aí, um dos irmãos de José, por nome Judá, fala com os outros e diz para eles o seguinte: agora vamos nos aproveitar. Para que matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo para os ismaelitas. E aí a gente não tem culpa no sangue. A gente não suja as mãos de sangue, a gente não vai ter culpa na vida dele, pois ele é nosso irmão, é nossa carne. E os irmãos concordaram. Venderam José. Venderam José. Mas há uma coisa interessante. Quando os irmãos, antes, quando eles
quando José se aproximava, que eles conspiraram contra José, planejando matá-lo. E Rúben, o irmão mais velho, disse: não vamos matar o menino, não. Vamos jogar ele na cisterna, a gente deixa ele aí numa cova dessa, ele não consegue sair mesmo. O versículo 23 diz que quando ele chegou perto dos seus irmãos despiram-no da sua túnica. A túnica talar de mangas compridas que ele trazia, aquela roupa especial que o pai havia feito com tanto carinho e dado a José. Eles tiraram a veste. Das coisas que Jesus sofreu no seu castigo dado aqui pelos homens, Jesus também foi despido. Tiraram a roupa dele quando levaram-no para a crucificação. Tiraram a roupa de José. Deixaram José sem aquela túnica especial. E agora, por fim, o versículo 28 mostra que quando os mercadores midianitas chegam, os irmãos pegam José, tiram José daquela cisterna e o vendem por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José para o Egito. José foi aprisionado. José foi vendido como um prisioneiro. José foi vendido como escravo por 20 moedas. Jesus foi vendido por 30. Os irmãos de José o vendem. A história de José é impressionante. É maravilhosa. Tem lições preciosíssimas para a nossa vida. José é levado pelos ismaelitas. Lá no Egito, os ismaelitas vendem José para Potifar, que é um oficial de Faraó, do rei do Egito. É um oficial da guarda de Faraó. Moisés vai ser escravo. Moisés vai ser servo na casa de Potifar. A história lá no Egito não é tão boa. Apesar de Deus abençoar José, e a Bíblia diz que onde José colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. Deus abençoava José em tudo, a ponto que Potifar estava tão satisfeito com José, que confiava nele e confiou tudo na sua casa. Deus abençoou José na casa de Potifar. Mas um dia a esposa do seu senhor pôs os olhos em José com interesses. Ela desejou José e quis trair o seu marido com José. José, com o coração de um homem temente a Deus, não se rendeu a essas tentações, às seduções, aos convites da sua senhora. Resistiu-lhe. Ela um dia o chama, e ele, por resistir e rejeitar, ela agarra suas vestes, ele foge dela e ela fica aos gritos, chegam os seus servos, e ela diz que José tentou forçá-la. José é acusado, é levado para a prisão, e lá na prisão, José está preso, e com ele tem um padeiro e um copeiro do rei. Duas pessoas que serviram ao rei, um como padeiro, outro como copeiro. E esses homens têm sonhos lá na prisão, e quando eles acordam e contam os sonhos para José, e na sua preocupação, sem entendê-los, Deus dá a José
a interpretação dos sonhos. Deus revela a José o que aqueles homens, o que aqueles sonhos, os sonhos que eles tiveram, quer lhes dizer. Ou o que Deus está falando, o que é que vai lhes acontecer. Ao padeiro, José diz que o sonho dele significa que ele vai ser tirado da prisão e vai ser levado para a morte. Ao copeiro, ele vai ser tirado da prisão e vai ser levado para servir novamente na casa do rei. Bem, isso acontece, o padeiro é tirado e é morto. O copeiro é tirado, mas é levado para servir na mesa do rei. Volta a servir o rei. José pede a eles, quando saem da prisão, pede a ele que quando ele estiver na casa do rei, ele se lembre dele. A Bíblia diz que passam-se 2 anos e José está preso, eles não lembram de José. Até o dia em que o rei tem um sonho, os sonhos sobre a crise, os anos de crise, prosperidade e crise que virão para o Egito, e o rei não sabe decifrar os sonhos, ninguém sabe decifrar os sonhos do rei, e o rei manda mensagem, e o rei inquieto com tudo aquilo, e ninguém decifra o sonho, até que o copeiro do rei lembra de José, lembra de que José interpretou o seu sonho lá na prisão e do padeiro, e como cumpriu-se as interpretações dos sonhos, e José é chamado. Quando ele diz ao rei, o rei manda chamar José. José é trazido até a presença do rei. O rei conta para José. José interpreta os sonhos de que virão 7 anos de prosperidade para o Egito, mas virão também 7 anos de crise, 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E é preciso que o rei tenha uma direção, um governo sábio no reino do Egito, para que os 7 anos de prosperidade eles possam produzir e juntar, para que nos 7 anos de crise eles tenham o suficiente para se manter. E o rei escolhe José para administrar o Egito. José se torna a segunda pessoa no Egito, se torna o governador do Egito. Os anos vão se passar, vão vir os 7 anos de prosperidade com José governando, mas depois que passar os 7 anos de prosperidade, os 7 anos de crescimento no Egito, vão vir 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Quando essa fome chegar no Egito, essa fome vai assolar outros países ou outras nações em volta. A família de José vai precisar ir no Egito, porque no Egito vai ter comida suficiente para eles comprarem. Quando faltar alimento na terra dos pais e dos irmãos de José, vai ter alimento lá no Egito, porque Deus levantou José para governar, para ser governador do Egito. Aí nós voltamos agora lá para o deserto, de Dotã, quando os irmãos de José desviaram o curso, saíram de onde o pai o havia mandado e pastorear os seus rebanhos, ao invés de irem para o lugar onde os pais haviam dito que eles deveriam apacentar os seus rebanhos. Quando José se aproxima e eles dizem: vem ali o tal sonhador. E eles conspiram, planejam matar José, depois jogam José numa cisterna. E quando vêm os mercadores ismaelitas vindo e dizem: vamos vendê-lo como escravo para o Egito, e ele seja levado para o Egito, para longe, e José é vendido, por certo ele foi embora amarrado como escravo, porque tinha sido vendido, sem mais aquela roupa especial, aquela túnica talá de mangas compridas que o seu pai havia lhe dado de presente. E quando ele saía dali, do Egito,
quando ele saía de Dotã, sendo levado como escravo, talvez amarrado, os irmãos olhavam para ele e diziam: lá vai lá o tal sonhador, agora é um escravo. E enquanto os mercadores ismaelitas levavam, arrastando José amarrado a cordas como escravo, a voz do Santíssimo na eternidade bradava: tragam aquele que eu o elegi para ser o governador do Egito, aquele que eu vou honrar. Enquanto os irmãos diziam: vai, escravo, a voz de Deus dizia: vem, meu governador do Egito. Como Deus é maravilhoso. Uma outra coisa que nós podemos entender também aqui é que José ficou na prisão quando foi acusado pela mulher de Potifar de tentar abusar dela. Ele ficou na prisão depois de ter interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro. Pediu ao copeiro que quando saísse da prisão e chegasse na casa do rei, lembrasse dele. E o copeiro, por 2 anos, não lembrou de José. Então nós aprendemos também, José precisava ficar os 2 anos naquela prisão, porque ele não deveria sair de lá, porque a rampa do palácio do governo do Egito estava sendo preparado naqueles 2 anos para José ser recebido como governador do Egito. Mas, irmãos, isso ainda não é tudo. A história é muito bonita. É uma história de sofrimento, é uma história de ódio, é uma história de ciúme, inveja, de conspiração, de tenta matar, mata, não mata, tira a roupa que é bonita dele, deixa ele despido, prende ele, leva ele como escravo para o Egito, lá acusado de tentar abusar, assediar sua senhora, inocentemente vai preso. Lá na cadeia interpreta sonhos de forma maravilhosa da parte de Deus. É esquecido por 2 anos. Tamanha maldade dos irmãos e desprezo por aqueles que estavam ao seu lado, além de mentiras, acusações falsas. Eu quero encerrar o relato da história de José com o capítulo 41 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41. Talvez esse seja o centro da história de José. Gênesis capítulo 41. Isso antes dos irmãos e os pais de José voltarem ao Egito, como José, como governador do Egito, para ir lá buscar alimento, para buscar recursos, comprar comida. Antes de tudo isso acontecer, quando José, agora casado, José, no versículo 51, Gênesis capítulo 41, versículo 51, diz assim, a partir do versículo 50, antes de chegar a fome, antes da fome chegar no Egito e nas nações vizinhas, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On. Ele teve 2 filhos com essa mulher. Ou essa mulher teve 2 filhos com José. O primeiro filho, José, ao primogênito chamou de Manassés, pois disse:
Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Interessante. Depois de tudo que sofreu, depois de tudo que passou José, quando nasce-lhe o primeiro filho, José coloca o nome do filho que tem o significado de esquecimento. Deus me fez esquecer tudo. Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos. Deus me fez esquecer de todas as minhas dores. Esquecer não é perder a memória. Esquecer não é aquela ideia, não lembro. Esquecer é, eu não guardo mágoas. Eu não guardo rancor. Não guardo mágoas pelas prisões. Não guardo rancor pelo ódio. Não guardo rancor pelo ciúme, pelas invejas, pelas conspirações, pelas cadeias, pelas traições, pelas covardias dos meus irmãos. Eu não guardo mágoas deles. José, ele se coloca, ele abre o seu coração e diz: Deus me ensinou a perdoar. Talvez aqui esteja o segredo, porque Deus faz Josué prosperar em todo lugar que ele chega. Em tudo que ele coloca a mão, há a bênção de Deus. Porque o coração de José é um coração humilhado. O coração de José é um coração quebrantado. Aprendamos com José. Depois nós leremos aquele texto que lemos no início do culto de hoje. 1 Pedro, capítulo 5. Deus dá graça aos humildes. Aos soberbos ele resiste. Deus é quem honra o homem. Deus é quem honra a pessoa. Não busque a glória dos homens, não busque a honra dos homens, mas creia que Deus te honrará, mesmo quando ninguém te veja, mesmo quando ninguém te enxerga, mesmo quando ninguém reconheça o que você está fazendo, mesmo que ninguém lembre de você ou olhe e veja como você está passando. Deus cuida. Deus se preocupa com você. O primeiro filho de José, ele diz, o nome dele é Manassés. Porque Deus me fez esquecer de todos os trabalhos. Deus me fez esquecer de tudo. Deus me fez esquecer de todo o mal que a minha família, que a casa do meu pai, que os meus irmãos me fizeram. E o versículo 52 diz... Passado os 7 anos, o versículo 52 diz, e ao segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José diz, Deus me fez esquecer. Deus me livra das mágoas. Deus não me deixou guardar rancor. Deus fez com que tudo fosse apagado. E esse Deus me faz crescer. Deus me faz dar frutos na terra onde eu fui afligido. Nessa terra de aflição, Deus me faz produzir frutos. Que, em nome de Jesus, aprendamos com a história de José, que esse sofrimento que passamos, os dias maus que vivemos, as crises que nos acometam, as coisas ruins que nos acontecem, não é para que a gente se torne amargo, não é para que a gente se torne rancoroso, não é para que a gente se torne triste, abatido, mas essas coisas nos acontecem e Deus permite porque Ele quer nos fazer crescer, produzir frutos nesse terreno. Nessa terra que parece ser uma terra de angústia e de aflição, Deus quer nos fazer prosperar para a glória do seu nome. Pare de pensar que você é um derrotado, que você é um coitado, que você é um
sem sorte nessa vida, creia e confie no Senhor e se esforce, porque Deus vai fazer você produzir frutos. Deus vai te fazer gerar frutos nessa terra da tua aflição. Diga para quem está na sua família desestimulado, para aquele que está descrente, para aquele que está decepcionado porque perdeu alguma coisa, porque alguma coisa não deu certo, porque por causa dessa pandemia ficou desempregado, porque de repente se vê dependendo de um benefício, de uma ajuda do governo. Meu Deus, isso dá para quê? E quanto tempo a gente vai viver assim? Não se preocupe, nessa terra Deus vai fazer com que você produza. Nessa aflição, Deus vai fazer você crescer. Cresça em nome de Jesus. Crie raízes no solo da fé, da esperança. E como disse José, do esquecimento das coisas ruins, do esquecimento das coisas más. Não dê ouvido àquelas notícias negativas. Não dê ouvidos àqueles que chegam dizendo, vai ser pior. Problema desse mundo se ele vai ser pior. O meu Deus quer e tem o melhor para mim e para você. O meu Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Mas a pandemia não vai acabar agora. Não importa quando ela acabar, porque quando essa vida acabar aqui, a Bíblia diz que ela continua no reino do céu. E o texto sagrado diz que não há nada, absolutamente nada, nada se compara, nada mesmo se compara com a glória que nos há de ser revelada pelo Senhor. Nada se compara com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nada se compara com aquilo que o bendito Deus prometeu e aguarda por você. Nada, absolutamente nada se compara com aquilo que Deus planejou para a nossa vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Como diz o texto bíblico, e eu quero ler com você Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Eu li quinta-feira no culto de estudo bíblico e oração, porque para mim, disse Paulo, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Os sofrimentos agora não se comparam. Então, ao invés de você lamentar, ao invés de você ficar pensando, o que vai ser da minha vida? Ao invés de você ficar pensando, o que vai ser de mim? O que é que eu vou viver? Como é que eu vou suportar? Faça como fez José. Lembre-se disso, Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer. Ou seja, eu não vou trazer na minha memória as coisas más. Eu não vou trazer na minha memória as coisas que me impedem, que me atrofiam. Eu não vou trazer na minha memória as coisas que só fazem trazer mágoa. Eu não quero ter uma alma ressequida. Eu quero ter uma alma ansiosa por ver o melhor de Deus para mim. Eu não quero ter um coração que as raízes são de amargura. Eu quero ter um coração que as raízes são de confiança, de esperança no Senhor. Eu quero ter um Manassés, que as coisas más o Senhor me fez esquecer. As coisas más não vão me acompanhar.
seja um José que depois de tanto sofrimento ainda tem esperança e dá nome a essas esperanças. Ainda tem frutos e dá nome a esses frutos. Efraim, Deus me faz crescer. Deus me faz prosperar. Deus me faz dar frutos na terra da minha aflição. Só recapitulando, 1 Pedro, capítulo 5. E a partir do versículo 5, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato um com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo à vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não é um privilegiado do sofrimento. Você não é somente você que sofre nessa vida. Existem muitas outras pessoas sofrendo também. Mas Paulo diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, é pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele mesmo, não é ninguém, é Deus mesmo. Ele há de vos aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. Seja aperfeiçoado por Deus, seja firmado por Ele, fortifique-se em Deus e na sua palavra. Se o seu fundamento esteja na fé, na palavra do Senhor. E eu quero encerrar com o versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te colocará em lugar de honra. Aleluia. Quando falamos as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, nós pensamos quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso. Mas pensamos também quantos crentes, quantos servos do Senhor estão vacilantes, brincando com as coisas sagradas, com as coisas santas do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós vivamos realmente para a glória dEle. Nós queremos orar, eu quero orar a Deus.
Nós queremos orar juntos, mas vamos louvar ao Senhor. E eu quero, após esse louvor com a irmã Raquel, orarmos juntos a Deus, agradecendo a Ele por sua palavra, agradecendo a Ele por sua bondade para conosco. E a Raquel vai louvar o Senhor. Vamos louvar juntos com Raquel, não é? Vamos nós. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Agradeço a oportunidade. Seja exaltado para sempre o soberano Deus, o Deus Altíssimo. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós vamos orar a Deus, nós vamos orar ao Senhor, ao bendito Deus, por sua graça, por sua bondade para conosco.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Oremos a Deus. Observar a tua palavra e saber do teu cuidado para conosco. Ó Deus, te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus por tudo, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Esse momento de reflexão na Tua palavra, esse momento de culto, de adoração. Te agradecemos pela vida de todos os nossos irmãos que têm acompanhado o culto, que têm orado conosco, que acompanham a palavra, o louvor. Deus amado, pessoas que como nós estão dentro da mesma embarcação, acometidas, Senhor, dos mesmos problemas e circunstâncias. Mas podemos dizer que são acometidos gravemente da mesma fé, da mesma convicção, da mesma esperança no Deus eterno, no Deus vivo, no Deus soberano. E como é bom saber, ó Deus, que há pessoas que partilham da fé, da confiança na Tua palavra. Bendito Deus, que o Senhor continue guardando a família, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, cada lar. E que, ó Deus, nós tenhamos a cada dia temor e tremor a Ti. Que amemos a Tua palavra, para que, ó Deus, possamos cumprir os Teus ensinamentos, obedecê-los no nome do Senhor Jesus. Queremos mais uma vez, ó Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre os que estão enfermos, sobre aqueles que estão em luto, como o nosso irmão Roberval e a sua família. Que o Senhor console, que o Senhor abençoe o seu filho, assim como a tantos outros que estão sofrendo o luto neste dia. Pai bendito, nós te agradecemos, nos dá graça de vivermos a Tua palavra, de te obedecer. Nos abençoa em mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a Igreja do Senhor. Em nome de Jesus.